E nós estamos numa série sobre vida abundante. Amém? Esse é o segundo domingo sobre esta série. E a gente vai trabalhar algumas coisas nesse tempo que vão fazer com que você possa elevar o teu entendimento sobre uma vida abundante, sobre uma vida de prosperidade. Uma vida abundante, ela em algum momento vai se refletir na parte financeira, mas ela não se trata de uma vida cheia de dinheiro. Existe uma vida abundante independente de dinheiro. Existem pessoas cheias de dinheiro que não têm uma vida abundante. E existem pessoas que ainda não estão cheias de dinheiro e têm uma vida abundante. Então a primeira coisa é a gente tirar da mente que o dinheiro, ele define quem nós somos ou o dinheiro define a nossa posição. O que vai definir é quem nós carregamos dentro de nós, que é o Espírito de Deus. E nesse domingo especial de Dia das Mães, né, eu quero já dar um feliz Dia das Mães a todas as pessoas aqui presentes, homens e mulheres. Oxê, pastor, homem não é o dia? Então um feliz Dia das Mães para todos. Eu quero ter um bom dia hoje, que hoje é um Dia das Mães, amém? Então, para homens e mulheres, né, um feliz Dia das Mães, mas principalmente para aquelas que já são mães ou que se tornarão mães, né? As mães são um presente de Deus para esta terra, na vida dos filhos. As mães trazem um cuidado, uma multiplicação, uma abundância que nenhuma outra pessoa é capaz de trazer. As mulheres, elas têm uma capacidade de multiplicar, uma capacidade de trazer brilho, de trazer beleza, que se fosse só os machos na terra, já pensou? E eu não quero nem falar de reprodução agora, porque se fosse só os machos, não tinha macho, né? Já acabava porque... E criou Deus Adão e Ivo, e os dois viveram até morrer e acabou-se, né? Porque Adão e Ivo não se multiplica, mas graças a Deus que foi Adão e Eva. Então, glória a Deus. Então eu vou pedir para colocar aí o primeiro slide. Vai ser bem rápido. Eu estou crendo assim. Não vai passar de 2 horas. Faz o bolão aí para ver quanto tempo eu vou acabar hoje. Aleluia. E nesse slide vai dizer Ezer Kenegdo. Então, você já foi edificado por essas duas palavras aí. Imagino que Deus já te alcançou com essas duas palavras. Ezer Kenegdo. O propósito divino da mulher, da família e da posteridade. Aí passa já o segundo slide, por favor. Que vai ter aí Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora correspondente a ele. Dependendo da versão, vai dizer: farei uma auxiliadora idônea. Só que no original, essa palavra auxiliadora é essa palavra Ezer. Auxiliador no hebraico é a palavra Ezer. E a palavra Ezer, quando a gente traz para um contexto da nossa sociedade, e a gente pensa muitas vezes em alguém auxiliar, a gente imagina, tem alguém muito bom em alguma coisa e tem um auxiliar. Mas não é disso que a Bíblia trata, e não é isso que o Senhor quer nos ensinar aqui. A gente vê um pedreiro e tem o auxiliar de pedreiro. O auxiliar de pedreiro é aquele que vai traçar a massa, é aquele que vai levar os balde com a massa, com cimento, e vai ajudar, vai sofrer mais, vai fazer mais força, mas ele não tem a habilidade de fazer, levantar uma parede certinha ali, porque ele não tem a formação do pedreiro. Mas aqui no original, a palavra Ezer, inclusive no Antigo Testamento, existem várias menções a Deus com a palavra Ezer, como nosso auxiliador, como aquele que nos ajuda. Então o próprio Deus, a palavra de Deus, se refere a Deus como Ezer. Então a gente já entende que a palavra Ezer não é alguém inferior. Não é alguém que é o resto, não. Tem alguém bom e tem alguém que vai ajudar.
Não, a palavra Ezer é alguém que vai de fato ser uma força, é alguém que de fato vai complementar ali, vai pegar junto, vai fazer com que o propósito seja cumprido, de forma que sozinho você não conseguiria fazer. A Bíblia também diz que o Espírito Santo semelhantemente nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Essa palavra nos ajuda é a palavra sinantilambanomai, a junção de 3 palavras no grego, que é pegar junto com alguém contra algo. O que quer dizer que o Espírito Santo pega junto com a gente, é o mesmo que eu dizer, vamos supor que eu sentasse aqui e dissesse, pastor, pega ali aquele púlpito, aquela mesinha para mim, e ele viria aqui e pegaria. Isso não é pegar junto. O que é pegar junto? Pastor, vem aqui por favor, pastor. Pega junto comigo, tem que pegar embaixo, né? Porque senão... Pega junto comigo aqui e me ajuda. Aí a gente pega junto. Eu estou pegando de um lado e o Espírito Santo está pegando do outro. Ó, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está pegando do outro. De forma que sozinho eu não conseguiria pegar. Apesar que eu consigo, vamos só. Estou forte. Sozinho, lá sou eu, né? Sozinho eu não conseguiria pegar. E sozinho o Espírito Santo não pegaria. Por quê? Não é porque ele não consegue. É porque existem coisas que cabem a mim. Então eu vou dizer, Espírito Santo, pega junto comigo. Ele vem e pega junto comigo. Obrigado, pastor Eric. Então ele é o nosso ajudador. Deus é aquele que pega junto conosco. E na criação, Gênesis 1, Gênesis 2, você vê que tudo que Deus criou, ele disse que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Tudo que ele fez era bom. Aí aqui, na passagem que a gente leu, Gênesis 2:18, é a primeira vez na Bíblia que diz que algo não é bom. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem sozinho não é bom. Ou seja, o homem só é bom quando ele tem uma mulher do lado. Amém? A mulher, ela não é inferior ao homem. Quando a gente fala de subordinação, é algo bíblico. Submissão, ou seja, estar debaixo de uma missão. Mas não é algo inferior. Não é algo inferior. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar também. Os anjos foram enviados como espíritos ministradores para nos auxiliar, para servirem ao propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Então, a nenhum desses Deus se refere como algo menor, como algo inferior. Mas existe uma cultura que trouxe para a mulher uma visão de que ela é inferior. E existiu uma contracultura que se levantou para dizer também que a mulher ela pode fazer tudo que o homem pode fazer e que isso é bom para ela. Os dois extremos estão errados. A mulher ela consegue fazer tudo que o homem consegue fazer? Não. Alguns acharam que eu ia dizer, consegue. Não consegue. Pega um saco de cimento lá atrás e traz para cá. Meu amigo, dificilmente uma mulher vai conseguir. Tem um bocado de homem que também não vai conseguir, não. Mas assim, mulher dificilmente vai conseguir. Por quê? Porque existe uma estrutura física que preparou o homem para fazer coisas que a mulher não tem essa estrutura. Mas a mulher, ela tem uma visão, ela tem uma percepção, ela tem uma doçura, ela tem uma beleza, ela tem uma intuição que nós homens não temos. Não sei se você que é casado, sua mulher já disse, cuidado com fulano. Ou cuidado com fulana. Meu amigo, a gente pode estudar a vida toda, que a gente não vai conseguir perceber o que a mulher percebe quando ela olha. Ela passou a vista, ela já percebeu. A gente parou, analisou e não percebe. Sem falar de achar coisa dentro de casa, né? Isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas, meu irmão, não é saudável o homem tentar ocupar o lugar da mulher. Nem é saudável a mulher tentar ocupar o lugar do homem. E quando Deus veio dizer as maldições que o homem e a mulher passariam a viver depois do pecado, você lembra que Deus chegou, falou com a serpente, falou com o homem, falou com a mulher. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu coloquei
coloquei um slide disso aqui, daqui a pouco eu falo disso. Falou com o homem, falou com a mulher, ele deu para cada um as consequências do que aconteceria por causa do pecado. Sobre o homem, relacionado ao trabalho, né? O homem teria que suar para produzir, ou seja, antes o homem trabalhava, mas não precisava suar para produzir, era muito mais fácil. E a mulher, né, a partir de então, ela iria sofrer muito dores de parto. Né? Hoje, graças a Deus, existe muita tecnologia, né? Existe o parto, como é que chama? Cesáreo, me fugiu o nome. Cesáreo, que evita, mas de uma forma natural, né? As dores de parto elas foram multiplicadas. Então, para o homem, o trabalho vai ser pesado. Para a mulher, as dores de parto vão ser multiplicadas. Aí tem um bocado de mulher que diz, não, só trabalho de parto não, eu quero a dor do trabalho também. Meu amigo, se o homem tivesse a opção de escolher a dor do parto, mulher não sabe o que é dor, não. Quer entender o que é dor? Uma gripe para um homem. Olhe, parir 20 meninos não se compara a uma gripe para a gente. Vocês não sabem o que é dor, não. Se um homem pudesse... Já pensou? Se um homem pudesse experimentar a dor de um parto? Não ia ter homem querendo parir, não. Só que existia uma cultura que ela veio e disse para a mulher, você pode experimentar a dor do trabalho. Por quê? Porque o teu papel fundamental, criado por Deus, de multiplicar, de gerir uma família, de cuidar de uma família, é inferior a esse papel aqui. Então, saia desse lugar e venha para esse lugar, porque isso é liberdade para você. Só que a gente ouviu tanto isso, que a gente passou a acreditar nessa história. E o que aconteceu? Isso fez com que a gente passasse a desvalorizar o que é, de fato, mais importante. O que é mais importante? Ganhar dinheiro. Aí vamos lá, vida de prosperidade. Família, sustento da família. Para que é o sustento? Para que eu tenha uma boa vida com a minha família. Ou não é isso? Para que eu ganho dinheiro? Para poder proporcionar para minha esposa, para os meus 5 filhos. Para os meus 5 filhos. É o que eu posso proporcionar de melhor. Mas não é o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro pela família. É o crescimento, a prosperidade, a abundância, a saúde, a paz. Pela família. Não por isso só. Só que existia uma propaganda que disse, olha, saia daqui e venha para cá. Aí tem gente criticando, não, essa teologia da prosperidade... Meu irmão, não é teologia da prosperidade, é eu dizer, ei, você pode ter muito mais. Você pode aumentar a tua mentalidade e assim usufruir de muito mais. E o mundo não critica essa teologia, que não é teologia, ou essa ideologia de tira a mulher daqui. E coloca sobre a mulher uma pressão no mercado de trabalho, que ela não foi criada por Deus para ter. Coloca sobre ela, sobre os seus ombros, um fardo de sustentar uma família, de sustentar uma casa, de criar filhos sozinho. E aí a mulher adoece, recebe pressões, se masculiniza. Por quê? Porque o mercado de trabalho é extremamente duro. E para a mulher estar lá, ela tem que ser dura também. Se ela não for dura, vão passar por cima dela. Os chefes mais duros que eu tive até hoje foram mulheres. Porque o homem, ele até negocia um pouco mais, a mulher não pode negociar. Se ela negociar, vão atropelar ela. Então ela diz, é isso e pronto, e acabou-se. Começa a observar direitinho, isso é machismo estrutural. Não é machismo não, besta, isso é biologia. Existe um estudo que mostra que mulheres médicas, né, tem mulher médica, tem homem médico, e médico geralmente vira plantão, passa a noite sem dormir, tem uma pressão muito grande. Mulheres médicas vivem em média 20 anos a menos do que mulheres não médicas.
Aí disse, não, isso deve ser a profissão. Então o homem também. Homem médico vive em média 3 anos a mais do que um homem não médico. Então não é a profissão. Apenas é a pressão da profissão sobre a pessoa. Que vai trazer para ela coisas. Pode tirar o slide, por favor. Que vai trazer para ela pressões que ela não foi preparada para viver. Aí, o feminismo, que a gente ensinou sobre isso, mostrou as raízes, mostrou Karl Marx, mostrou Simone de Beauvoir, que Karl Marx era satanista, tem vários ditos dele sobre isso, que Simone de Beauvoir, que é uma das mães do feminismo, ela seguia Karl Marx, ou seja, né, também seguia essa linha satanista, que abusava de jovens, que o marido dela, Jean-Paul Sartre, a gente mostrou uma foto dele bem bonito aqui, né? Ele abusava de jovens também. Então, a gente às vezes pega uma ideologia, não sabe o que tem por trás, mas não, está defendendo o direito das mulheres. Não está, meu irmão. O que defende o direito das mulheres é a palavra. Pode até parecer muito bonito, aí disse liberdade sexual. Mulher pode se relacionar com quantos ela quiser. Tu acha que o homem do mundo, ele vai achar ruim isso aí? Mulher pode se relacionar sexualmente com quem quiser. O cara está gostando, quem mais está gostando disso é o homem. Aí a mulher engravidou. O cara, irresponsável, pulou fora. Quem é que vai ficar para cuidar do menino? É a mulher. Então, quando a gente fala sobre proteção sexual para a mulher, isso não é para prender a mulher, é para proteger ela. Porque é ruim para ela esse tipo de vida. Aí, a Revolução Industrial, precisando de mais gente para trabalhar, vamos criar creches. Então, você que tem filho, traga seu filho para a creche, o Estado cuida do seu filho e você vai lá fora trabalhar. É vantagem isso aí. Olhando direitinho, eu estava em casa cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, preparando a próxima geração, ensinando a ele como ninguém vai ensinar, cuidando dele com amor que ninguém vai cuidar. Aí disse, não, deixe que o Estado cuida para você e vá trabalhar. Mas se eu chego e digo desse jeito, você vai dizer, eu quero nada. Mas se eu chego, crio uma propaganda bonita e digo, eu tenho para você liberdade, que você não vai ter na sua casa. Ei, você não é inferior ao seu marido. Vá para o mercado de trabalho, porque ele foi feito para você também. Não deixe os seus filhos te prenderem, impedirem você de viver os seus sonhos. Ai, a mulher, eita, é mesmo. Aí cai nessa propaganda e vai para esse lado. Aí abandona aquilo que tem de mais importante, aquilo que tem de mais precioso, que ninguém vai conseguir fazer, que é cuidar, preparar a próxima geração, e vem para esse lugar de pressão no trabalho. Pastor, você é contra a mulher trabalhar? De jeito nenhum. Eu só quero que você saiba que o que existe de mais precioso é cuidar da próxima geração. É preparar a próxima geração. É algo que ninguém consegue fazer. Existem vários estudos que mostram os danos que existem em adultos que desde cedo estiveram em creches. Sensação de abandono, sensação de não ser amado, insegurança. Por quê? Porque muitas vezes não teve o cuidado que a mãe lhe daria. Minha irmã, se é necessário você fazer isso, faça e supra com amor o tempo que você pode suprir. Eu não estou querendo colocar pressão em você, eu estou querendo te dizer, ei, existe um lugar melhor. Existe um lugar de cuidado da família. Existe um lugar de cuidado com os filhos que não é inferior a nada. Não é inferior a nenhuma posição no mercado de trabalho. Ser mãe é um papel que ninguém consegue fazer como você. Agora, bonitão, se tu tá casado com uma mulher e tu é rochedão, casado com uma mulher, obviamente, né? Vamos lá. Se tu é casado, aí tu é rochedo. Mulher minha não trabalha. Beleza, bênção. Combinou entre os dois? Tudo certo, tranquilo. Supra ela de tudo que ela quer. Supra ela, viu? Não, sai do trabalho. Eu queria comprar tal coisa. Não, não posso. Oxe, deixa a mulher trabalhar então, amigo. Tu nem deixa ela trabalhar e nem dá as coisas para ela? Então, se eu quero dizer, ei, fica em casa, não trabalho não. Então, o que é que você quer, meu amor? Tome.
Agora você gostou, né? É. Só que o mundo pintou um quadro de que esse lugar é um lugar de opressão. Ficar em casa, cuidando dos filhos, recebendo do marido as coisas, é um lugar de opressão. Ei, existe marido ruim? Existe. Da mesma forma como existe mulher ruim também. Mas a gente prega o padrão bíblico. Padrão bíblico. Um homem que está disposto a morrer pela mulher, proteger a mulher, prover a mulher, e a mulher que está disposta a submeter, a estar debaixo da missão do homem para ajudá-lo naquilo que Deus tem para ele. O que eu quero dizer é, a família é a instituição mais importante que existe na face da terra. Não existe nada tão importante quanto a família. Não existe nenhum empreendimento mais importante que a família. Não existe prosperidade sem um casamento abençoado. Não existe prosperidade sem um lar de paz. Não existe prosperidade sem uma mulher que ama e respeita o seu marido, sem um marido que protege e ama a sua mulher. Ah, pastor, mas eu fui dessa criança que eu precisei ficar em creche, então eu não posso, né, eu não consigo, eu tenho traumas. Ei, o Espírito Santo é suficiente para te suprir de todos os traumas, te suprir com todo o amor e fazer com que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Ah, mas o meu filho precisou ficar por um tempo, agora você supre ele com amor. E através da ajuda do Espírito Santo, e não haverão traumas, amém? Não haverá traumas, amém? Mas o que eu estou ensinando aqui, existe um padrão excelente. Existe algo excelente. Coloca o slide que tem o 5 nele, por favor. Meu Deus do céu, falei 10%. Já passou 2/3 do meu tempo. Que coisa. Mas vai ser rápido. Você quer almoçar com... né, tem muita gente que vai almoçar com a mãe, eu também vou. Ezer Kenegdo, que eu falei logo no início. Alguém correspondente ou idônea, dependendo da versão. É alguém compatível, é alguém equivalente, é uma parceria, é um complemento. É alguém que... Ei, você não foi criada sendo alguém menor, sendo alguém menos importante, sendo alguém que não tem valor. Não deixe ninguém dizer para você que esse ambiente de igreja é um lugar que ensina que a mulher é inferior. É isso que o mundo quer dizer, meu irmão. Ei, sai desse lugar, a Bíblia é machista. A Bíblia é misógina. Meu irmão, como é que um livro é machista que diz, ei, macho velho, morre por ela, viu? Protege ela, ama ela como Jesus amou a igreja. Ei, mulher, ajuda na missão dele. Isso é machismo, é? Ei, o mundo quer desvalorizar o lugar da família, o lugar da mulher. O mundo quer pregar uma liberdade sexual para a mulher, para tirar a mulher do papel de proteção que Deus preparou. Aí eu estava vendo um dado sobre a quantidade de filhos que tem diminuído. Por quê? Porque se pregou que esse não é o lugar saudável para a mulher. Então as mulheres, muitas mulheres não querem mais ter filhos. E existem populações que estão encolhendo de muitos países. E sabe o que isso vai gerar lá na frente? A quebra do sistema previdenciário. Porque enquanto eu estou trabalhando, eu estou custeando a aposentadoria. Mas como não está tendo mais filhos hoje, quando chegar lá na frente, que for para pagarem a minha aposentadoria, não vai ter gente suficiente trabalhando. Aí tem países que estão fazendo campanhas para terem filhos. Só que o povo não quer mais. O povo quer o quê? Ser pai e mãe de pet. Tem algum problema ter pet em casa? Não. Ter cachorro, ter gato, ter papagaio, Eu mandei até um vídeo para a Adriana de um bichinho que eu nunca vi, que ele... Tu lembra o nome? Ele é desse tamanhozinho assim, ele tem uma cauda,
E ele dá meio que uns voozinhos assim. Aí eu disse, ó, amor, vamos comprar pra gente? 1.000 contos. Compro nada, é brincadeira. Não tem problema não. Mas você não é pai de pet. Você não é mãe de pet. Você é mãe de bebê, de menino, de criança. Você é pai principalmente, viu? Ah, eu vou passear. Ah, pastor, eu não vou pro culto de homens não, que eu vou passear com meu filho, pet. Vigia na terra, cabra macho. Aí quando o cara passa a ser pai, ele entende o que é responsabilidade. Muito mais do que ele não entendia. Não estou dizendo que o cara é irresponsável antes de ser pai. Até porque, né? Eu estou no caminho para ser. E eu não sou irresponsável. Mas sabe, existe uma responsabilidade maior. Tanto para o homem quanto para a mulher. E a cultura, ela quer dizer para a gente que filhos são caros. Filhos dão trabalho. Aí eu vi um dado que no Brasil, abaixo de 14 anos, existem cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes, né, até 14 anos. E existem hoje cerca de 80 milhões de pets. Eu não estou dizendo cachorro de rua, mas aquele que é criado em casa. Um colega estava conversando comigo ontem no trabalho, e ele estava dizendo que a vizinha dele tem 2 quartos, cada quarto é para um cachorro, e tem ar-condicionado, TV, em cada quarto, TV e ar-condicionado para os cachorros. Aí eu vi um vídeo do pastor Josué Gonçalves dizendo, o depoimento da mulher que perguntou para ele: ei, o meu marido cuida do cachorro muito melhor do que de mim. Dá isso e aquilo para ele. Eu queria só receber o que o cachorro recebe. Aí essa cultura ensinou: ei, filhos são caros. Ei, filhos não devemos investir, né, em filhos, gastar nossa juventude com filhos, perder nossa liberdade com filhos. Coloca aí o 11, que é o das falas da cultura antinatalista. Aí existe uma cultura, eu já estou encerrando, quero chamar o grupo de música, para aparecer mesmo que eu estou acabando. No 11, aí, isso, falas da cultura antinatalista. A essa cultura antinatalista, vai dizer, eu vou trazer uma criança ao mundo para condená-la, para sofrer. Porque hoje o mundo está muito difícil. Eu vou colocar a criança no mundo para sofrer. Aí o mundo está super povoado, não é ético não é bom eu trazer criança. Já tem muita gente no mundo. Você percebe que é uma mentalidade de escassez. Ei, não tem recurso para todo mundo. Trazer para o mundo é condenar um sofrimento. Ou seja, eu não tenho consciência da proteção de Deus, da ajuda de Deus, do suprimento de Deus. Ter filhos é egoísmo, é impor sua vontade para alguém que não pediu para nascer. Tem gente que fala isso, é egoísmo porque ele não pediu para nascer. Às vezes era melhor alguém não ter nascido mesmo. Você que está falando isso. Não, por quê? Aí vem a cultura de aborto. Liberdade sexual. Aí se relaciona com quem quiser. Aí vem o fruto, o filho. Condena o filho à morte. Por causa da irresponsabilidade dos pais. Aí uma cultura vai entrando. Se eu tiver esse filho, aí vai perdendo a noção do que é bíblico. Aí a gente dentro da igreja às vezes está repetindo coisas que o mundo está falando, sem perceber. Não, ter filho é muito caro. Meu irmão, filho é herança do Senhor. É isso que a Bíblia diz. A herança é bom ou é ruim? E a herança só presta se for muita, né? Quanto mais a herança, melhor, né? Então, meu irmão, se filho é herança, eu sou da cultura natalista mesmo. Coloca o próximo slide. Cultura do reino. Existe a cultura antinatalista
Cultura do reino. E existe a cultura. Foi aí o da cultura do reino? Chegou aí para vocês? Coloca o do filhos como flechas. Lá em Salmos 127:4 vai dizer: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Carla, Nando já levantou aí, é isso aí. Receba. Receba unção de gêmeos aqui na igreja. Aleluia. Na cultura mais antiga, filhos era sinal de proteção. Uma família grande era uma família protegida. Filhos era sinal de provisão. Uma família grande era uma família que poderia trabalhar muito. Hoje quer dizer, coloque o seu filho na melhor escola. Não, dê ao seu filho a melhor educação em casa. Porque às vezes a melhor escola está doutrinando o teu filho com essa ideologia aqui. A escola mais cara. Às vezes tem escola bilíngue, R$ 5.000 por mês, para ensinar em português e inglês a desrespeitar a palavra. Sabe qual é a melhor educação? A educação que você dá para o seu filho. Chegou na escola, pega o livro. Foi o quê que estudou hoje? Como foi a escola hoje? Foi boa. Normal. Tá, mas falou sobre o quê? Falou sobre tal coisa. Vamos lá pro livro. Principalmente livro de história. Dê uma olhadinha lá. Foi o que isso aqui? Aí a professora falou. Falou tal coisa. Mas olha, vamos ver. Aí vai para a palavra. Mas eu não sei muito fazer isso não. Faz o seguinte, hoje é muito mais fácil. Tira uma foto, coloca no chat GPT e diz o que é que a palavra fala sobre isso. Quero ensinar meus filhos de acordo com a palavra de Deus. O que é que a palavra fala sobre isso? Aí tu vai ter que estudar um pouquinho. Não, deixa aqui. Eu já trabalho, já pago a escola, ainda vou ter que estudar. Porque depois eu não posso reclamar que foi ensinado. Ou seja, o lugar de maior proteção é o lugar onde a gente ocupa o nosso papel, de sermos pais, de sermos mães dentro de casa. Nada substitui o pai, nada substitui a mãe. Hoje é dia das mães e eu vou dar uma ênfase maior a isso. Mas isso não quer dizer que o papel do pai não é importante, tá? Porque tem o outro lado também, que a sociedade foi. Precisa de homem pra nada, precisa, viu? Eu não preciso não, pastor. Você conversa aí, eu não... Você é amargurada. Precisa, como eu preciso da minha doce, linda mulher, está aqui na frente. Está carregando um bem preciosíssimo dentro dela, meu filho Lucas. Mas Lucas vai aprender quando ele nascer que ele é o terceiro lugar em prioridade. Primeiro é Deus, depois é ela, depois é ele. Porque quando a gente inverte isso, aí começam os problemas dentro de casa. Meu filho é a minha vida, não, viu? Ame ele muito, ame, cuide, proveja. Se for necessário, a gente morre pelo jeito, não morre? Morre. Mas não quer dizer que isso seja minha vida, não. E ele tem que entender que primeiro é ela. Chegar em casa, um beijo nela, depois um beijo nele. Por quê? Pra ele entender que vai chegar o tempo que ele vai embora e ele vai criar a própria família dele. E a mulher dele vai ser a prioridade. Aí eu estou ensinando os meus filhos a terem uma posteridade saudável e quererem ter filhos também. Vou ensinar os meus filhos que Deus é o Deus da provisão e nada vai faltar. O Deus que manda o menino não é o Deus que já manda o leite. Não é, Eliane Cabral? Eliane falou isso, eu digo, rapaz, é tão simples, mas né? Quando engravida, já começa, o reservatório de leite já começa a crescer. Quando nasce, já está pronto. O Deus que manda o filho já manda a comida. Tu não percebe que isso já é um sinal divino, que ele está dizendo, ei, eu vou prover de tudo que é necessário à tua posteridade. Ei, nada vai faltar da tua casa, nada vai faltar para os teus filhos. Ei, não te preocupa, o Deus da provisão é o teu Pai, é o teu Senhor. Ele é suficiente. Você não precisa temer o mal, você não precisa temer a falta, você não precisa temer a posteridade. Ei, o teu Deus, o teu Pai, Ele vai cuidar da tua posteridade. Ei, os teus filhos serão poderosos na terra, como flechas na mão do arqueiro. Assim são os filhos. Bem-aventurado o homem e a mulher que enche deles a sua aljava. Deus quer famílias poderosas nessa terra. Deus quer famílias fortes nessa terra. Vamos ficar de pé? Se abençoada minha descendência frutificar.
será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. E eu e minha casa serviremos a Deus. E eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, oh, a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, com alegria. Mais uma vez será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua como bom perfume meus filhos irão todas as nações. Aleluia. Meu irmão, aquilo que a gente fala, a gente está gerando vida ou gerando morte. Provérbios 18, 21. Morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Sabe, músicas como essa, louvores como essa, devem ser constantes dentro da nossa casa, declarando sobre os teus filhos. Eu acho que Lucas vai nascer já conhecendo, já cantando essa música. A gente canta em casa. Põe as mãos na barriga de Adriana, a gente ora, a gente canta, a gente declara. Os teus filhos já nasceram, faz isso. Já estão crescendo, faz isso. Já são adolescentes, faz isso. Declara. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quem quiser pode servir a quem quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, a tua família servirá ao Senhor todos os dias. Ei, os teus filhos não se desviarão do caminho. Eles viverão os planos do Senhor para as suas vidas. Deixa o mundo pregar o que o mundo quiser pregar. A gente fica com a palavra, meu irmão. A palavra não cai em descrédito, em desuso. Não fica desatualizada. Ela continua valendo. E continua sendo, devendo ser, a prioridade das nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. Quando teve a queda no Éden, Deus chegou para a serpente, mas na verdade ele estava falando para Satanás, através da serpente, e disse: olha, vai nascer um descendente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça. A salvação, ela começou com uma semente. E é interessante que a Bíblia, quando fala de semente, e você sabe que a parte do homem na reprodução é chamada de sêmen. Sêmen vem de semente. Sêmen. A semente do homem que é colocado na mulher. E a Bíblia se refere a sêmen sempre, a semente, sempre no contexto do casal, se referindo ao homem. Apenas nesse caso se refere à mulher. Por quê? Porque viria do Espírito Santo. E dentro da mulher seria produzida a semente que traria salvação para o mundo. Filhos estão no propósito de Deus. E quem era essa semente? Ele disse: olha, ele vai esmagar a cabeça, a tua cabeça, ou seja, quebrar a tua autoridade, vai acabar contigo. E você
vai machucar o calcanhar dele, simbolizando o sofrimento que Jesus teria, mas que não o destruiu. O fez sofrer, mas não o destruiu. Mas Jesus, na cruz, destruiu as obras do diabo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós não estamos mais debaixo da influência de Satanás. Nós estamos debaixo da influência de Cristo, da proteção de Cristo, e estamos nele, com ele, assentados nas regiões celestiais. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe família saudável fora de Cristo, meu irmão. Eu sei que se não estivesse em Cristo, nem casamento eu teria mais. E alguém pode olhar e dizer: vocês são um casal modelo. Você não sabe os problemas que a gente já teve. A gente é um casal modelo de passar por cima dos problemas e de ficar na palavra. E fazer com que lá no final dê certo. E já deu certo, não está nem no final. Mas a gente já passou por muito problema, meu irmão. Ei, é na palavra. É em Cristo. Não porque esse negócio não funciona não. Chegou tarde para me dizer isso. Eu sei que em Cristo existe proteção. Eu sei que em Cristo existe restauração. E se você não está em Cristo, essa pode ser a tua manhã. Ah não, eu gosto de Cristo, eu gosto da igreja, eu gosto, mas eu não quero compromisso não. Meu irmão, quando chegar no céu, quando nós formos arrebatados, ou Jesus voltar, vai ter valido a pena termos um compromisso com Ele. Porque só entra lá com compromisso com Ele. Só entra lá reconhecendo Jesus como Senhor. Sem fazer isso não entra. Ah, mas eu fui bonzinho, mas não entra. O que entra? Jesus como Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão, essa pode ser a tua manhã. Levanta a tua mão, a gente ora contigo, te conduz nesse momento. E esse é um ato que vai preparar também o teu futuro e a tua posteridade. Em Cristo. Tem alguém? Então você pode sentar um pouco. A diaconia pode se posicionar. Nós vamos tomar uma santa ceia. O que é a santa ceia? A santa ceia foi algo que Cristo instituiu para nos lembrarmos dele, do sacrifício dele até que ele voltasse. A santa ceia é um ato de fé e de recordação do ato que Jesus fez, que nos deu a salvação. Seu sangue derramado, seu corpo partido por amor a nós. Lá no Éden, quando nós pecamos, Deus cobriu o homem com pele de animais. Ou seja, animais inocentes morreram para cobrir a culpa de pessoas culpadas. Sangue inocente foi derramado por causa de pessoas culpadas. Isso já apontava para Jesus, o Cordeiro perfeito, cujo sangue seria derramado de forma inocente para cobrir a culpa de alguém culpado, que éramos nós. Só que depois que eu fui lavado pelo sangue dele, depois que o sangue dele foi derramado, a pena ela já foi paga. O preço ele já foi pago. Eu sei que no ordenamento jurídico não é possível, mas imagine que alguém é condenado à morte. E chega alguém e diz: faz o seguinte, fica no meu lugar de inocente lá fora. Eu vou ficar no teu lugar de culpado aqui dentro. E eu morro no teu lugar. Vamos supor que isso fosse possível. Tem até filme que tenta colocar isso como algo que uma pessoa se passou pela outra e entrou no lugar para morrer. Vamos supor que isso fosse possível. Você entende que depois que a pena foi paga e a pessoa morreu pelo crime, o outro, ele não deve mais nada. Por quê? Porque alguém já morreu. Alguém já pagou a pena. Então esse aqui não tem mais nenhuma condenação sobre ele. Porque alguém recebeu a condenação no lugar e pagou o preço no lugar. Isso aconteceu conosco espiritualmente. Jesus tomou o nosso lugar, derramou o seu sangue, foi condenado no nosso lugar, pagou o preço pelo nosso pecado, para que eu e você não precisássemos mais viver debaixo do pecado. E a ceia, ela celebra isso. Ela celebra esse resgate. Ela celebra essa redenção.
Porém, Jesus morreu, mas ele não tinha pecado. Então a morte não pôde segurá-lo, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está assentado à direita de Deus. E nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Hoje, pastor, eu estou no Janga. Você está no Janga em carne, mas em espírito. A nossa posição espiritual, hoje mesmo. Ah, não, vai ser depois que Jesus voltar. Hoje mesmo. Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e poder. A ceia não é um momento de condenação. A ceia é um momento de reflexão. Como eu vou viver mediante um sacrifício perfeito de Jesus? Eita, pastor, eu pequei, eu posso cear? Se arrepende e ceia. Que a ceia celebra a redenção do pecado. Como é que eu posso deixar que o pecado me afaste da ceia? Se a morte de Jesus, celebrada na ceia, me libertou do pecado. Pode distribuir. Você aguarda, vamos aguardar uns pelos outros. Essa não é a ceia da igreja Verbo da Vida, é a ceia do Senhor. Então, se você já nasceu de novo, você pode participar. E se eu não fiz o discipulado ainda, se você não fez o discipulado ainda, Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Vai, não vai? Então, por que você não pode participar daquilo que celebra a tua ida para o céu? Mesmo sem ser batizado, se Jesus voltar hoje, você se converteu hoje e não se batizou, você vai para o céu? Vai, você pode cear também. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus sobre toda a terra e céus queremos. Queremos o teu nome, engrandecer teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia. O apóstolo Paulo, descrevendo a Santa Ceia, ele diz que Jesus, na noite em que foi traído, e é interessante que na noite em que foi traído, e junto com quem o trairia, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Semelhantemente tomou o cálice da nova aliança. Ele disse: este é o meu sangue, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Nós não cremos que esse suco de uva se transforma em sangue. Existe doutrina que fala isso no momento da ceia, mas nós entendemos que é uma representação do sangue derramado de Jesus. Nós não entendemos que esse pedaço tá mais para bolacha, mas sabe que isso é mais parecido com o pão da época do que o nosso pão, que era um pão sem fermento. Era um pão que era quebrado, não era macio. E parecia bastante com isso aqui. Isso aqui não se transforma no corpo de Jesus, mas simboliza, faz com que nos lembremos que o inocente foi morto, que o inocente foi para a cruz, para a morte mais humilhante que existia, no meu e no teu lugar, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação dele, tivéssemos acesso à vida dele. E esse momento ele deve nos levar a uma reflexão, não condenação. Até porque isso trata de justificação, não de condenação. Mas isso deve nos levar a uma reflexão. Ei, qual o nível de vida que eu devo ter diante de tão grande sacrifício? Qual o nível de entrega ao Senhor que eu devo ter diante de tão grande amor derramado sobre a minha vida? Não é que eu faço algo para merecer. Ele me fez merecedor. Mas eu faço algo como gratidão. Senhor, a minha vida é tua. Não faz sentido eu viver uma vida longe do Senhor, diante de um preço tão alto que o Senhor pagou por mim. E ele disse: façam isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim, até que eu venha. Esse até que eu venha está cada vez mais perto. Esse até que eu venha está às portas. A qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento esse até que eu venha vai se cumprir. E nós cearemos com ele. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo teu sacrifício redentivo naquela cruz. Obrigado porque o Senhor pagou o preço no nosso lugar. Obrigado porque não existe nenhuma condenação sobre as nossas vidas. E nós queremos nos colocar nesse lugar, de termos uma vida que te honra, de termos uma vida que te louva, de termos uma vida que te agrada. Não para merecermos algo, mas como gratidão ao Senhor, que merece o nosso melhor, que merece a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa gratidão. E nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Você pode participar? Aí alguém pensa, a ceia é um momento de muita tristeza, né? Porque lembra da morte de Jesus. É um momento de reflexão, porque nós entendemos que ele morreu por nós. Mas é um momento de celebração, porque nós entendemos que a morte não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou. E quando muitos estavam angustiados, pensando que tudo acabou, e dois irmãos, dois amigos indo a caminho de Emaús, tristes, e aí encontram um viajante. E quem era o viajante? Jesus. E vai andando e ele diz: ei, por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão tristes? Aí os viajantes olham para ele e dizem: oxê, o senhor não tem Instagram não, é? O senhor não sabe o que aconteceu não? Que o nosso Salvador morreu. Aí Jesus começa a falar desde o Antigo Testamento. Eu acredito que começando em Gênesis, na morte dos animais que cobriu. E ele começa a explicar que era necessário que o Messias morresse. E aí quando eles chegam em casa, Jesus faz e a Bíblia diz isso, que ele fez menção de que ele ia passar. Aí disseram: ei, já é tarde, vem, entra. É como se dissesse assim: a estrada é perigosa essa hora. Entra aqui, repousa por aqui hoje. Aí ele entra.
Jesus entrando na casa deles, todo arrepiado. Jesus que por esses dias tinha morrido, mas ele já tinha ressuscitado, eles nem sabiam. Entra na casa deles. Vamos comer, vamos. Aí que nem a gente que é crente, né? Ora aí, aí alguém, ora aí. Aí eu acho que eles disseram, ora aí, viajante. Viajante, eu imagino que pega o pão e ele dá graças. Pai, obrigado. E de repente e eles percebem. Ei, esse foi o Jesus que morreu. Ele ressuscitou. E eles diziam assim, porventura não ardia em nossos corações enquanto ele falava? Ei, enquanto Jesus fala, parece que arde no nosso coração. Por isso que esse lugar é tão bom. Não é por causa do pregador, não é por causa de quem prega, é por causa de Jesus. Através do seu Santo Espírito. Ontem a irmã, filha de um irmão nosso, foi para o batismo, ele ia se batizar. Quando ela entrou no lugar, ela começou a chorar, copiosamente, sentindo a presença. Ei, ele ressuscitou. Vivo está outra vez e presente nesse lugar, entre nós, através do seu Santo Espírito. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrar, Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele ressuscitou, amém? Você pode sentar um pouco? Glória a Deus. Eu gosto daquela parte assim. Celebrar, celebrar. Aleluia, celebrar a Cristo. A consciência da vida dele em nós. A consciência da presença dele em nós, ela deve fazer diferença. Ela deve nos transformar. Sabe, não é algo que eu vou fazer uma força para andar em santidade, eu vou fazer uma força para que eu mereça ir para o céu. Não. Ele já fez essa força. E eu só recebo do que ele fez, do sacrifício dele. E com a consciência da presença dele, eu passo a andar em santidade. Cogitando sobre as coisas do céu, ou seja, pensando, refletindo sobre as coisas do céu, mais do que eu gasto tempo com as coisas da terra, isso vai fazer com que eu tenha mais consciência das coisas eternas do que das coisas passageiras. Isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer diferença na minha casa, vai fazer diferença na forma como eu trato a minha mulher, da forma como a mulher trata o marido, da forma como os pais tratam os filhos tratam os pais, a consciência da presença. A gente, como pastor, a gente gosta muito de estar junto das pessoas e muita gente gosta de estar junto também. Então, às vezes a gente vai jantar com alguém, a gente vai na casa de alguém, vai visitar alguma coisa. E aí a pessoa fica, com aquele cuidado, aquela honra, Estou recebendo o pastor, estou recebendo alguém que a gente gosta. E a gente da mesma forma quando recebe alguém. E
Quando a gente vai na casa de alguém, eu nunca vi, né, como pastor, chegar lá e o casal começar a brigar. E o casal ficar se tratando mal ou gritando com os filhos. Eu conheço tem uma pessoa até mais próxima, não é da igreja não, mas uma vez recebendo uma visita em casa, disse: "Ô meu amor", com o filho, "olhe, faça isso. Ô meu amor, olhe, faça aquilo." Aí o filho chegou e disse: "Ô mãe, por que a senhora está falando assim?" Porque para o filho era estranho aquele tratamento. Ele está recebendo alguém, né? A gente tenta tratar bem, né? Inclusive os de casa, por causa da presença de quem está fora, de quem é de fora, né? E a presença do Espírito, que está o tempo todo. Entende que a gente trata mal ou a gente faz alguma coisa errada porque a gente não leva em consideração a presença? Imagina Deus em carne entrando na tua casa. Ia ter briga, ia nada. Ô meu amor, a gente não ia tratar tudo direitinho porque Deus está lá? Mas Deus está lá em espírito. A diferença é que a gente não vê, mas a gente precisa ter consciência aqui, mas principalmente aqui, da presença dele. Ele está lá todos os dias. Amém?